Olá pessoal, meu nome é Welto Fernandes. Vamos gravar bem rapidinho aí um vídeo referente a disco de tacógrafo, né? Como preencher ou como fazer a leitura aí do disco de tacógrafo, certo? No dia a dia aí, pessoal, temos bastante dificuldade aí como preencher, certo? Esse será meu primeiro vídeo do meu canal, Welto Fernandes. Tem algumas ideias com meu parceiro Anderson, né? Tem muitos anos aí no segmento de ônibus, uma pessoa que conhece bastante. E eu tenho aprendido muito com ele, graças a Deus. Então, pessoal, vamos lá. Temos aí, que eu conheço até hoje, três tipos de tacógrafo, certo? O tacógrafo analógico, que é aquele da chavinha que você abre, puxa ele para fora e coloca o disco por trás dele. Temos o tacógrafo eletrônico, que é esse aqui, certo? Você aperta o botão para abrir a gaveta, insira o disco e novamente fecha a gaveta em sequência para começar a trabalhar. E tem o tacógrafo digital, que é o que imprime a filipeta, né, pessoal? É o último que saiu aí, mais moderno, onde você consegue cadastrar motorista, através da VDR web você consegue imprimir aí todos os dados do trajeto do carro, caminhão, ônibus, seja lá qual for, itinerário, tempo, enfim, né? Isso aí é um sistema da VDO, certo? Pessoal, vamos lá. Conheci mais ou menos o disco aí, bem rápido, que o dia é longo. E me deu na cabeça aí de fazer um disco bem rapidinho, certo? Existe dois tipos de disco aí, pessoal. O disco diário e o disco semanal. O disco diário é esse aqui que nós estamos vendo, certo? E como que nós identificamos um do outro? O disco diário, ele tem esse formato aqui, certo? Ele tem que ser trocado todos os dias, né? Girando 24 horas. E após as 24 horas ele tem que ser trocado. E ele só é um disco. O disco semanal, pessoal, ele é redondo aqui no meio. E ele vem 7 discos, né? Um embaixo do outro, equivalente a um para cada dia. E ele vai girando dentro da gaveta automaticamente. Não é necessário trocar todos os dias, né? E também não tem necessidade de abrir ele, a não ser se aí o guarda te para e ele vai fiscalizar para ver se está correto o seu disco ou não. Pessoal, existe aí, vamos dizer assim, por exemplo, aqui esse disco é de 120 km, então existe a velocidade correta para cada disco. Vai depender do carro qual você trabalha aí, se é 120, 125, 180, né? E você tem que estar com o disco correto para a velocidade certa do seu carro, certo? Vamos começar então, pessoal. Existe aqui essa linha de cima com uma sequência de números aí, 1, 2, 3, 4, 5, né? O que significa isso? Isso aí é a hora, pessoal. É onde é registrado a hora a partir do momento que você começa a deslocar, né? E é por onde vão ter o controle, o período que você está rodando aí, certo? E como funciona, pessoal? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Temos aí, por exemplo, aqui, ó, 15 horas, certo? 15, 16, 17, 18, né? E assim vai indo. Então, vamos lá. Estamos aqui no 15. Cada tracinho desse, pessoal, equivale a 5 minutos, certo? Então, por exemplo, 15, 15, 5 no primeiro, 15, 10 no segundo, 15, 15 nesse do meio, 15, 20, 15, 20, 15, 25 e 15 e 30. Então, desse do número 15 até esse do meio maior é a cada meia hora, certo? Então a hora é registrada mais ou menos dessa forma aí, pessoal, né? Para quem não sabia, já está aí podendo ter mais ou menos o conhecimento de como funciona, certo? Temos aqui, pessoal,
de 20, 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120 é onde é registrada a velocidade. Eu fiz mais ou menos aí um gráfico a caneta, não é o disco usado, mas tem um aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, certo? Então, por exemplo, se eu comecei a sair com o veículo, cheguei na velocidade de 20 por hora e mantive a velocidade, ele vai fazer um risco. A partir do momento que eu começo a subir, né, andar mais rápido, vamos dizer assim, ele vai subindo e formando um gráfico. Se eu parar na velocidade X, por exemplo, se eu parar 80 por hora, ele vai manter o risco em 80 e assim vai indo. Se eu cair, se eu reduzir a velocidade, né, o gráfico vai cair, então ele vai trabalhando dessa forma, pessoal. Conhecido aí como dedo duro, X9, né, com a agueta de motorista de ônibus, caminhão, enfim, né. Pessoal, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Eu estou tentando simplificar e ser o mais rápido possível. Temos aqui esse risco, esses pontos, vamos dizer assim, não sei, vou dar um zoom aqui, pessoal, não sei se vocês vão conseguir perceber, onde tem um traço de caneta para cima e para baixo, né? E se nós pegarmos do de baixo até o de cima, é registrado o total de km que foi rodado. Por exemplo, pessoal, daqui de baixo até aqui em cima equivale daqui de baixo até aqui em cima equivale a 5 km. Então, se você rodar 10, 15, 20, como que funciona? Daqui para cá 5, descendo mais 5, subindo mais 5, então vai ser 5, 10, 15, 20, né? E assim vai marcando de 10 em 10 entre subindo e descendo esse gráfico aí. Se vir mais ou menos, por exemplo, aqui tá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, 44 km mais ou menos, mas registrou até metade. Então tem esses detalhes aí, pessoal, certo? Temos aqui, pessoal, vamos lá que acho que já está bastante demorado. Temos 1 e 2, número 1 e 2 aí, onde está esse bonequinho, certo? E onde é registrado o número de motorista. Pessoal, temos que ter muito cuidado para preencher o disco, porque tem muita gente que preenche errado e isso dá multa, certo? Se um guarda te parar e ver que o disco está preenchido errado, ele vai te autuar porque o disco está preenchido incorreto. Então, por exemplo, motorista 1, motorista 2, isso é para quem tem dois motoristas, né? Mas nesse caso aqui eu coloquei meu nome, no caso trabalha só eu ou os motoristas da empresa, cada um trabalha com o carro seu, certo? Com o seu carro, vamos dizer assim. Então eu coloquei aqui o Elton Fernandes. O ideal, pessoal, é que coloca o nome e o sobrenome, certo? Como não tem um segundo motorista, nós não precisamos preencher. Pessoal, detalhe muito importante aqui, ó, essa setinha é o destino. Por exemplo, se você está em São Paulo, vai para Pernambuco, você tem que colocar São Paulo traço ou barra Pernambuco. Se é uma cidade que você não sai de dentro dela, você só coloca o nome da cidade. Por exemplo, aqui nós só rodamos em Barueri, então só tem a cidade Barueri. Aonde está aqui, pessoal, NO é o número da placa do seu veículo. Geralmente a empresa ela tem frotas de caminhão, de ônibus, enfim, e esses carros têm prefixo. Então, pessoal, não é colocado o prefixo, é colocado a placa, certo? Tem que ser a placa colocada aí nesse campo onde está escrito NO, certo? Embaixo é a data, né? Temos aí 12/5/2018, certo? Aí já está bem identificado pelo formato. Agora vamos aqui, pessoal, na parte de marcação de KM. Pessoal, vamos tentar simplificar. KM inicial nós marcamos aqui no meio, certo? KM inicial nós marcamos no meio e KM final nós marcamos em cima, na primeira linha, certo? Então nós pegamos o KM final, que será maior que o KM inicial, e subtraímos e vai dar o total de KM rodado, certo, pessoal? Então é mais ou menos isso aí, pessoal. Eu vou pegar um disco aqui rodado para dar
dar uma atenção melhor, que já está usado. Por exemplo, pessoal, temos aqui um disco usado, né? Vou tampar o nome do motorista aqui. Ele preencheu errado, ele colocou a placa onde era para colocar o motorista, não colocou o nome da cidade, colocou a data, só me registrou o KM inicial, enfim, né? Mas vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, um disco usado, é aquilo mais ou menos que eu falei para você, né? O gráfico, esse gráfico maior aqui, pessoal, é quando ele parou. Então toda vez que para o veículo ele faz esse risco, certo? Esse risco maior aí. Nós vemos aqui, pessoal, que tem essa linha no meio com esses traços também. Então aqui, quando está preenchido assim, é quando o motorista ou quando o carro está em movimento, desculpa. Então é quando o carro está em movimento, ele forma. A partir do momento que o carro para, ele vai fazer uma risca bem pequena, bem fina aqui e não vai registrar nada. Então, por exemplo, o carro ficou em movimento, né? Vamos dizer aí, ó, do meio-dia até as 13 horas, certo? Então o carro ficou em movimento do meio-dia até as 13 horas e depois ficou parado um período aí das 13 até as 13h35 mais ou menos, vamos dizer assim, certo? E voltou a rodar após as 13h35 até as 15 horas, até quase as 15 horas. Então é mais ou menos isso. Aqui o carro está em movimento, aqui o carro está parado. Certo, pessoal? Isso aí é mais ou menos o que eu quis passar para vocês aí. Peço desculpa que é meu primeiro vídeo. Em breve aí nós vamos estar com mais vídeos aí e vai dar tudo certo. Meu nome é Otto Fernandes, Deus abençoe a todos e um ótimo trabalho aí para todos nós.